Boa noite, boa noite. Olá, Ilse, boa noite. Bom Natal. Desde ontem. Vamos aguardar um bocadinho. Estamos no capítulo 5, na final do capítulo 5. A semana passada eu tive um problema com a internet, quando se faz diretos é assim mesmo. Entrou-me um vírus, eu não consegui fazer transmissão. E desde já peço desculpa por não ter trazido a leitura conforme é habitual, às quartas e quintas-feiras às 21h30. E hoje sim vamos terminar o capítulo. O Instagram avisou logo hoje. Estás com uma live também, não é? Eu creio que estás com uma live também. E pronto, e hoje vamos terminar o capítulo 5 deste livro maravilhoso em que a autora compara o autoconhecimento e a evolução que nós fazemos em nós, no nosso conhecimento e no nosso amor próprio, aos andares de uma casa, não é? E começa na cave, que ela chama porão, e vai o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, até ao sótão. E em que na cave nós precisamos de disposição e coragem, como detergentes espirituais para beijinhos brasileiros, beijinhos portugueses para ti também e para todos vocês que estão aí, com quem eu tenho partilhado tantos momentos e tanto aprendizado, não é? Tanta inteireza das nossas emoções e nesta viagem do autoconhecimento. E então, como eu estava a dizer, na cave, que ela chama de porão, nós precisamos de disposição e vontade como detergentes espirituais. Depois, no primeiro andar, nós vamos precisar de verdade e de responsabilidade. Nós estamos neste capítulo 5 já no primeiro andar. E nós, neste primeiro andar da Casa do Amor, começamos já a perceber que a realidade como a autora diz, é a própria verdade que nós temos que assumir e que nós podemos. Já não podemos mais esconder-nos dessa nossa verdade, já não podemos colocar as coisas debaixo do tapete, fazermos de conta que elas não existem, porque nós aqui já sabemos, já somos responsáveis por tudo que nos acontece. E hoje este capítulo 5 é muito, muito forte. E neste capítulo 5 nós também já estamos a olhar para a verdade de quem nós somos, não é? E não a culpar o outro pelos nossos maus amores, pelas nossas tristezas, pelas nossas amarguras. Não, nós sabemos que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e tudo o que nos acontece é exatamente o que nós precisamos que nos aconteça. Para que a nossa jornada se torne mais clara, para que nós façamos uma viagem interior e cheguemos ao conhecimento e à apreensão e à tomada de consciência dos nossos sentimentos e daquilo que somos, das nossas feridas, daquilo que temos para curar, daquilo que temos para evoluir, daquilo que temos para acrescentar. E no fundo, essas pessoas que vêm até nós e que nos abanam e que nos fazem estremecer e que nos fazem ficar tristes e que nos fazem ficar mais recolhidas, são pessoas que entram nas nossas vidas para nos ajudarem a tomar consciência de algumas lições que nós precisamos de aprender, não é? Essas pessoas vão, no fundo, vão-nos permitir, funcionando elas como espelhos de nós mesmos, que nós consigamos conhecer cada vez mais a nós mesmas, não é? A nós mesmos. E quando nós conseguimos, porque
se nós estamos na cave, nós não percebemos isso, mas quando nós já estamos no primeiro andar, em que fazemos a responsabilização e que percebemos que as pessoas vêm a nós, são um espelho para algo para nós conhecermos, então quando nós já sabemos que nós somos responsáveis, nós já nos responsabilizamos por, por aquilo e não percebemos que a responsabilidade não é do outro, mas o outro está ali só para nos espelhar uma determinada situação. E então nós aí já nos responsabilizamos pelas nossas escolhas. Ainda não sabemos muito bem o que é que vamos fazer com as coisas, mas já sabemos que tudo o que nos acontece é da nossa responsabilidade, não é? E é sempre mais uma lição para tomarmos na vida. E começamos então à procura da nossa verdade e começamos a olhar para as coisas com mais integridade, assumindo exatamente quem nós somos. E somos todos únicos e especiais, cada um com as suas características. Eu vou aguardar só mais um bocadinho. E irei então continuar este capítulo 5º. Eu vou só pedir licença para beber só um bocadinho de água. E desligar o meu aquecedor, porque está muito quente aqui. E então, na página onde estamos, que é nós começamos a ler o início deste trecho, que é toma alguma coisa, isso vai ajudar a se sentir melhor, em que ela vem falar, agora entra com uma história de uma mulher e de uma mulher, que já não me lembro do nome deles, e de um rapaz que estudava jardinagem. Eu vou retomar, porque nós só lemos um parágrafo, eu vou retomar o capítulo desde o início e vamos então iniciar a leitura. Boa. A ver se eu consigo pôr isto. Ok. Olha, minha querida. O Brasil está aqui em peso. Maravilha, maravilha. O Brasil está aqui mesmo em peso. Bom Natal, minha querida, para ti. Já não te ouvia há muito tempo. Ok. Então, vamos então retomar esse capítulo. A Adriana também já chegou. Eu estive aqui a fazer algumas considerações sobre este capítulo, em que nós já somos responsáveis, já percebemos que tudo o que nos acontece é para nós aprendermos alguma coisa e para crescermos na nossa jornada, não é? É para nos ajudar a tomar consciência de quem somos, das nossas lições, daquilo que nós vimos aprender para sermos seres melhores e mais com mais integridade e com mais inteireza de quem somos. Boa noite, Adriana. E eu convido quem está a entrar agora que leia, que ouça depois o início da live, porque eu faço o enquadramento, uma vez que a semana passada, como eu disse, não foi possível transmitir porque não estive aqui e como estava fora, liguei-me à internet do hotel e entrou-me um vírus no sistema e deitou-me tudo abaixo, eu não consegui fazer a live e desde já peço-vos imensa desculpa, não consegui prosseguir com a leitura. Então vamos lá começar e retomando a parte, eu vou ler só aquele parágrafo que já tínhamos lido na última live, mas eu acho que como temos aqui uma semana de intervalo, acho que faz todo sentido. Toma alguma coisa, isso vai ajudar a se sentir melhor. A história clássica, porque nós já estamos no primeiro andar, certo?
da Casa do Amor. A história clássica do primeiro andar é sobre ajudar uma pessoa a resolver um problema apenas para ser abandonada por ela. Quando isto acontece, é possível que você precise mais do que uma faxina, do que uma limpeza. Precisará de uma revisão completa. Essa é a história de uma mulher que não manteve os acordos que fez consigo mesma, que ignorou os primeiros sinais e que ignorou os primeiros sinais de que havia problemas e que não encarou a verdade. Era uma mulher atraente, bonita, com um nível superior, profissional, que tinha um ótimo emprego e que se apaixonou por um estudante universitário que amava a jardinagem. Jardinagem pode ser uma profissão bastante difícil durante os meses de inverno nos países do hemisfério norte, ainda que não percebesse, a mulher estava à procura de aceitação e companheirismo. Os bichinhos de peluche empoeirados na sua cabeça estavam a fazer a dança de você não é boa o suficiente, você não é boa o suficiente, só porque ela ainda não tinha conseguido ter um namorado permanente. Isto o nosso ego faz muitas vezes isso. Quando nós não alcançamos, começamos a dizer, eu estou gorda, se calhar é por causa disso que não gostam de mim, ou tenho aqui uma ruga, ou tenho aqui não sei o quê. É aquela ideia de, eu não agradei porque eu não sou tão bonita quanto. E então isto é o nosso ego a dizer-nos, olha, estás sozinha ou estás sozinho, porque não és tão bonito quanto aquele, ou não és tão bom como tu gostarias, não és o suficiente. Isto é o pensamento de alguém que está no primeiro andar. Os fungos que surgiram no seu coração por causa dos relacionamentos anteriores levaram-na a acreditar que, se ela ajudasse aquela pessoa, ele daria em troca o que ela precisava e o que ela queria: complementação. Coitadinha, ela precisava mesmo era de uma faxina no ego. Não percebia que era boa o suficiente, ou que, mesmo que não fosse, não seria um homem que a poderia ajudar. Disse a todos os seus amigos que sabia disso, mas, como a maioria das pessoas que precisam de uma faxina completa, seus atos provaram o contrário. Já ele estava à procura de apoio e de aceitação. Portanto, vão a ver a combinação. Uma queria aceitação e companheirismo e achava que era o outro que ia complementar. E ele estava à procura de apoio e aceitação, com uma pontadinha de medo e de desonestidade. Em alguns grupos isso chama-se dar-se bem. Para sermos justos, não é que ele fosse má pessoa, apenas não acreditava em si mesmo, nem tinha fé no sonho que acalentava. Precisava que outras pessoas acreditassem no seu sonho, o que ajudava a sentir-se melhor. Na verdade, queria que acreditassem no sonho e o patrocinassem. Assim, se não desse certo, ele não ia perder nada. Parece bem sórdido, não é? Mas todos nós fazemos isso em algum momento. É o comportamento básico que aplicamos nos relacionamentos e o mesmo comportamento que nos faz ser chutados no final. Não temos fé nos nossos sonhos, portanto, não dizemos o que queremos, nem queremos dizer o que dizemos. É o comportamento daqueles que habitam no porão da Casa do Amor. Ambos eram habitantes do porão. E todos nós sabemos que o porão normalmente é muito poeirento e é entulhado de coisas. Ninguém quer limpar lá embaixo. O porão, como vocês sabem, é a cave, não é? Embora nós aqui já estejamos numa leitura do primeiro andar. Um aspecto do amor incondicional é ser capaz de se dar sem expectativas de retorno ou recompensa. É isso mesmo, nada, sem nenhuma expectativa. Não devemos esperar nada em troca do amor que damos, nem mesmo amor. Incrível. Não devemos esperar nada em troca do que damos, nem mesmo amor. Deixem-me só ver se eu consigo tirar daqui. Não consigo, não sei porquê.
os comentários. Não consigo tirar os comentários. Marianne Williamson, autora do livro A Return to Love, escreveu: amar é dar sem se lembrar, receber sem esquecer. Isso não quer dizer que você deve permitir que as pessoas façam o que quiserem com você ou com a sua vida. Significa apenas que deve viver cada dia como uma experiência de partilha, sem questões obscuras ou expectativas de retorno no seu investimento. O amor exige uma partilha honesta de tempo, espaço, meios e vida pelo simples prazer de partilhar, enquanto for prazeroso. Enquanto for prazeroso. E prazeroso para ambas as partes. Este nível de amor incondicional e consciente trará muitas recompensas de incontáveis formas. Também irá realçar e expor qualquer coisa que não se pareça com o amor. O amor incondicional irá expor a desonestidade e o medo. Quando você perceber, então, o que está a acontecer, será capaz de expressar o que sente sem culpa. E quando você não tem culpa, é capaz de tomar atitudes para se desfazer da desonestidade e do medo que entraram na sua vida, disfarçados espertamente de ser humano. Isto é engraçado. O medo, as expectativas, a desonestidade, disfarçadas espertamente de ser humano, que era aquilo que eu dizia no início da live, não é? As pessoas que vêm, que nos aparecem, que entram na nossa vida, de alguma forma, são para nos ajudar a tomar consciência de algumas lições que nós temos que fazer, não é? E essas pessoas vão funcionar, vão nos permitir, como sendo elas um espelho daquilo que nós temos para aprender, um espelho de nós mesmas, das nossas feridas mais internas e inconscientes, essas pessoas vão permitir que nós consigamos conhecer-nos cada vez mais, não é? E quando nós conseguimos perceber isso, conseguimos responsabilizar que aquilo é um comportamento nosso, conseguimos interiorizar e não responsabilizamos o outro, não culpamos, não dizemos, não projetamos no outro as nossas tristezas, as nossas fúrias e não culpamos o outro. Percebemos que aquilo é algo para nós aprendermos, tomamos a responsabilidade, que é o que é pedido no primeiro andar, é responsabilidade e verdade. Então, nós conseguimos olhar para a vida com mais verdade, com mais integridade, com mais inteireza, não é? E ela fala exatamente isso, não é? Quando nós não temos culpa, somos capazes de tomar atitudes para desfazermos essa desonestidade e esse medo. E que esse medo, normalmente, e essa desonestidade, normalmente entram disfarçados de ser humano. Abrir mão, que é uma forma de fascina, não significa parar de amar. Significa que você fez uma escolha consciente sobre como amar. O que pode incluir amar alguém à distância. Infelizmente, quando você vive no porão, no lixo de ser uma vítima, na poeira de não acreditar na qualidade humana e na bagunça de não acreditar em si, uma pessoa que vive no porão e que se põe como vítima é aquela pessoa que acha que a culpa é do outro. E, portanto, como a culpa é do outro e ela tudo lhe acontece e até deu muito e fez tudo pelo outro e o outro não fez nada por ela, isto é a posição de vítima. E isto é a posição de alguém que não se responsabiliza e não vê que o outro apenas espelha aquilo que ela tem que fazer crescer nela mesma ou nele mesmo. No lixo de ser vítima, na poeira de não acreditar na sua qualidade humana e na bagunça de não acreditar em si. Não é capaz de ver nem de lidar com nenhuma dessas questões. Enquanto não vê, você fica achando que a outra pessoa pode fazer com que o seu sonho se torne realidade. Essa falta cega de disposição para limpar a casa dos seus relacionamentos
é o comportamento clássico de quem mora no porão, no cabo, não é? Durante o período de 4 anos em que moraram juntos, ela sustentou a casa enquanto ele fazia a faculdade para conseguir um diploma em botânica e administração de empresas. Ela trabalhava de dia e ele estudava à noite. Confiando no retorno do seu investimento, ela gastou tempo, dinheiro, energia e, é claro, o seu amor, tornando a vida dele o mais confortável possível. E ele passava os dias de outra maneira, obtendo prazer com as outras pessoas, de formas que não obtinha com ela. Ele poderia ter dito a verdade para ela, mas é difícil dizer a verdade para alguém de quem você tem medo e da qual depende. Também poderia ter ido morar com quem lhe dava prazer, mas quem lhe dava prazer não tinha dinheiro necessário para transformar o seu sonho na realidade. O que é que uma pessoa deve fazer num caso desses? Ele escolheu amar a desonestidade. Ela percebeu um pouco de lixo no meio do caminho. E alguns cupins, montes de ervas, não é? A vida vai nos dando todos os indícios, todos os sinais, mas quando nós não queremos ver, continuamos a seguir em frente. O pior cego é aquele que não quer ver, não é? Eram pequenas coisas que a deixavam desconfortável e desconfiada. Coisas como números desconhecidos na conta de telefone do telemóvel. Ela concluiu que eram telefonemas de negócios que ele dava. Quando nós nos queremos enganar é terrível, não é? As coisas incríveis que nós inventamos. Telefonemas de negócios, vejam só. Que ele dava. Também havia cobranças misteriosas nas contas de cartão de crédito, que ela presumiu que fossem coisas que ele havia comprado para a empresa. Ela queria perguntar sobre essas coisas, mas escolheu não fazê-lo. Escolheu não ver a verdade. Reparem. Lembrou-se de que havia acontecido da última vez no seu último relacionamento, quando verbalizara as suas suspeitas e como ainda não havia arrumado a sua própria bagunça, decidiu permanecer em silêncio e curiosa. Também sentiu-se ligeiramente culpada por desconfiar, já que controlava o dinheiro. Concluiu que, como ele trabalhava duro durante o verão para montar uma carteira de clientes, ela deveria ignorar essas pequenas coisas e aceitou as desculpas esfarrapadas. Sendo filho de mãe solteira, e ele, por seu lado, estava acostumado a ter uma mulher no comando da sua vida. Não gostava disso, mas era familiar e muito mais fácil do que fazer tudo sozinho. Também havia descoberto exatamente o que devia dizer e fazer para que ela saísse do seu pé. E ele a faria sentir-se culpada, dizendo o quanto era difícil para ele aceitar a ajuda dela. Como desafiava a sua masculinidade vê-la trabalhando tão duro para o bem dele. Se você quiser, esta parte é giríssima, se você quiser calar a boca de uma mulher, diga-lhe que ela está desafiando a sua masculinidade. Todos os músculos do corpo dela, inclusive a língua, vão parar de mexer. As pessoas que moram no porão também têm problemas relacionados a algum tipo de dade, entre aspas. Masculinidade, honestidade, realidade ou humanidade. Todas as palavras que terminem em dade. Quando ela calou a boca, ele soube que podia acabar com a raiva dela, incluindo-a na promessa de um futuro glorioso. Conseguem imaginar? Conseguem imaginar este filme? Sempre funcionara com a sua mãe. E funcionava como um feitiço com a maioria das mulheres. Principalmente com aquelas que possuíam um olho cego pela bagunça e pela culpa.
Planejaram juntos a firma dele. Ela o ensinou como montar a firma e forneceu os seus contactos de trabalho para que ele conseguisse empréstimos e outras consultorias. Conversaram sobre como a firma iria crescer e como isso seria maravilhoso para ele. Ela presumiu, depois de tudo o que havia feito por ele, que estava automaticamente incluída nesses planos. Ela achava que sabia, mas na verdade não sabia. Pois os habitantes do porão não conseguem ver além da bagunça das suas próprias questões. E ele estava ansioso para provar o seu valor diante dela. Ela gostava dessa ideia. Ia dar muito trabalho, mas ele era capaz de fazer qualquer coisa se ela estivesse a seu lado. Isto era o que ela pensava. Hein? Ela era maravilhosa, ele disse. Ela era o seu anjo, ele disse. Ela concluiu que estava a comprar toda a aceitação de que precisava e que finalmente iria valer a pena. Então, ele disse a palavra com A maiúsculo. Disse que a amava. Dito isto, após algumas horas a fazerem amor loucamente, ela esqueceu-se de inspecionar os montes de ervas e planejaram casar-se assim que ele se formasse. Ele se formou, mas eles não casaram. Ela queria impulsionar a firma para que pudesse devolver a ela tudo o que recebera. Parecia fazer sentido, especialmente com a masculinidade, não é? Dele estando constantemente a ser posta em dúvida. Ainda que ela pudesse sentir medo subindo pela espinha, permaneceu quieta, concordando em esperar. 3 anos passaram-se muito rápido e, como haviam planejado, a firma cresceu. Por insistência dela, finalmente casaram-se. Foi um grande casamento. Com todos os detalhes, a maioria deles ela pagou. Cerca de um mês depois, após a lua de mel, ela percebeu novamente uma conta de telefone do telemóvel bastante alta. Ainda que agora ele estivesse a trabalhar, continuou a deixar que ela cuidasse dos assuntos do dinheiro. É difícil para os moradores do porão, da cave, não é? Mudarem os seus hábitos. Um dia ela resolveu verificar um dos números mais discados. O prazer do seu marido atendeu o telefone. Era a mãe dos filhos dele. Agora a senhora, deixe-me ajudá-lo, ficou arrasada. Havia colocado tanto, mas tanto nesse relacionamento apenas para ser traída. Deveria ter percebido e, por não ter percebido, estava a sentir vergonha de si. Havia sustentado um homem e, obviamente, os seus filhos durante 7 anos. Na verdade, nunca se sentira bem a respeito do que estava a fazer. Mentira para as suas amigas, dizendo-lhes que ele estava a trabalhar a meio expediente e que era por isso que estudava à noite. Vira também a sua mãe sustentar o seu pai, que era alcoólatra, durante anos, que justificava essa atitude de apoio ao seu homem, mas que não lhe parecia certo. Reparem, aqui um comportamento. Ela aprendeu a ver a mãe a fazer a mesma coisa, a sustentar o pai, que era uma pessoa alcoólica, não é? E então ela repete esse padrão, ela sustenta, apesar de não lhe parecer certo, vai repetir o padrão que aprendeu. Nós falamos sobre isso no início do livro, em que normalmente nós temos tendência para repetirmos os padrões que aprendemos com os nossos pais e com os nossos antepassados e que nos é transmitido, ainda que o façamos inconscientemente.
E ela faz a mesma coisa, vira a sua mãe sustentar o seu pai alcoólatra durante anos, que justificasse essa atitude de apoio o seu homem, mesmo que não lhe parecesse certo. Agora estava prestes a perder tudo. Ele, a sua própria imagem, o seu companheirismo e o controle. Sentia uma raiva bastante grande. Não, ódio. Sentia ódio. Ela era tão burra. Olha o que nós fazemos a nós próprios. Chamamos-nos burras quando nos enganamos. Diminuímos a nossa imagem. E ela aqui diz, pensa mesmo, ela era tão burra. Não. Era confusa. Não. Estava com ódio. Não. Ela era no meio tempo, tentando descobrir o que havia acontecido, como havia acontecido e por que tinha acontecido. Com ela, de novo, a mesma coisa. Ela não queria fazer a faxina, ela não queria fazer a limpeza, ela não queria fazer a introspeção. Queria matar alguém. É engraçado que, permitam-me à parte, se nós não nos limparmos internamente, as questões que nós temos vão continuar a ser as mesmas, ok? Só mudam as pessoas, só mudam os figurinos. Mas a questão, enquanto nós não fizermos a limpeza interior, enquanto nós não limparmos essas nossas feridas que nos diminuem, a falta de autoestima, a falta do amor próprio, enquanto nós não limparmos e não nos conseguimos amar profundamente, as pessoas que vêm às nossas vidas são do mesmo género, que é para nós aprendermos, para nós nos responsabilizarmos, para nós olharmos com consciência e percebermos que ali está um espelho. E então as pessoas podem mudar os figurinos. Em vez do Manel, vem o António ou vem o Joaquim, não é? Ou vem a Maria e vem a Mariana, mas que são do mesmo tipo, são os mesmos espelhos. As pessoas estão ali para nos mostrar as nossas feridas, para que nós possamos curar essas feridas. É curioso, não é? E no caso aqui que a autora nos traz é de alguém que é uma pessoa extremamente inteligente, muito bem posicionada, com uma profissão bonita, etc. E que vai ao mundo exterior procurar o amor que não tem por si mesma. Vai procurar no outro o companheirismo, quando a primeira companheira tem que ser ela mesma. E enquanto ela não perceber isso, enquanto todas nós, enquanto eu, não percebermos isso, nós vamos atrair mais do mesmo. Muda a roupagem, muda o figurino, mas atrairemos mais do mesmo. A verdade é que nenhuma dessas pessoas estava consciente da sua própria verdade e, portanto, não podia contá-la para o outro. Se ela soubesse que a verdade por trás das suas intenções poderia ter sido muito mais fácil. Aliás, o que diz aqui, se ela soubesse a verdade por trás das suas intenções, poderia ter sido difícil, mas poderia ter tornado a sua vida bem mais fácil, simplesmente dizendo. Isto, se houvesse a verdade, ele chegaria, ou ela chegaria para o pé dele e dizia assim, olha, eu tenho um bom emprego, tenho uma vida razoável, mas não tenho um homem. E preciso mesmo de um companheiro. Preciso de um pouco de sexo e de alguém para eu exibir nas festas do escritório. Estou a oferecer para si um cargo, pela metade do aluguer e a conta do supermercado. O que é que você acha? E ele poderia ter respondido honestamente. Olha, eu até tenho um sonho, mas tenho pouco dinheiro. Vou pagar a metade do aluguer, oferecer a minha companhia sexual, sem compromisso, lavarei a minha própria roupa e posso ficar consigo aí por uns 3 anos. Isto dito assim, pode parecer meio agressivo, talvez até profano.
mas teria, no fundo, poupado a ambos muito tempo, dinheiro e teria poupado, acima de tudo, sofrimento. Agora, ela está a fazer análise no psicanalista e ele está num processo de divórcio. E estão lutando um contra o outro para recuperar as partes das suas vidas das quais abriram mão. Realmente a questão é que, na maioria das vezes, nós nem sequer temos consciência sobre o que queremos. E, portanto, só temos consciência que há alguma carência. Portanto, não conseguimos ir ao outro com esta clareza e dizer assim, olha, eu preciso de uma pessoa para companhia, para me exibir nas festas, preciso de sexo, preciso de companheirismo, e o outro dizer, ok, eu faço esse negócio contigo, eu dou-te esse companheirismo, eu estou neste momento a precisar de dinheiro. Isto pressupõe que as pessoas saibam quais são as suas feridas, sabem o que é que procuram. E o grave problema, isto é marmotinha de rabo na boca, não é? O grave problema é que normalmente nós nem sequer temos consciência dessas feridas. E só depois de passarmos por elas, só depois de as vivenciarmos e de nos responsabilizarmos por aquilo que nos acontece, é que nós tomamos essa consciência. E nesse meio tempo, nós podíamos, se tivéssemos essa consciência, primeiro estávamos no outro andar, como é óbvio, não é? Mas, se tivéssemos essa consciência, poupávamos a muitos sofrimentos. Sofrimentos esses que ficam e que normalmente fazem com que nós avancemos depois para as próximas relações, para as próximas entregas, ainda com mais couraças, ainda mais desconfiadas, ainda mais desconfiados. E a autora continua. Percebo grandes objeções, tais como as pessoas não agem assim. Ou você não pode dizer uma coisa destas para as pessoas, não é? Em resposta a essas objeções eu pergunto. Por que não? Porque não temos coragem de dizer exatamente o que esperamos, o que queremos ou precisamos. Será que ainda não aprendemos que, ao omitir, ao esconder essas coisas, criamos um sofrimento traumático que é exatamente aquilo que nós queremos evitar? Aqueles de nós que moram no porão, na cave, podem não ser capazes de dizer a verdade. Aqueles de nós que foram alçados para o primeiro andar têm de aprender a fazê-lo. Têm de aprender a como fazê-lo. Têm de aprender a dizer a verdade. Deixe-me compartilhar com você o que sei. Sei que, quando aprendemos a amar e a respeitar a nós mesmos, não existe nada que nós não possamos fazer, falar ou ter, a não ser que façamos a escolha contrária. Também sei que, quando temos este tipo de amor no coração, a verdade, por mais chocante que seja, irá poupar-nos muito sofrimento no final. Também sei que, quando aprendemos a viver na consciência da verdade, da responsabilidade, da integridade e do amor incondicional, as coisas, os comportamentos antigos não serão satisfatórios. Seremos capazes de abrir o frigorífico e detectar o mais leve cheiro de alguma coisa que se está a estragar e livramos dela. Então, vamos ver se terminamos. E estamos quase a terminar o 5º capítulo. E agora o subtítulo é Respeite-se. Respeite as outras pessoas. Fazemos isso o tempo inteiro. Encontramos alguém por quem nos sentimos atraídos. Talvez essa pessoa tenha um corpo bonito, um rosto lindo, as partes do corpo no tamanho certo, ou qualquer coisa que cause alterações nas nossas ondas cerebrais. Queremos aquela pessoa e perseguimos aquela pessoa. Isto é a ego a funcionar, ok? Eu quero muito aquela pessoa que é. Isto é o ego.
Será que você ou alguém que você conheça já disse: ai, vou fazer com que ele ou com que ela me ame? Vocês conhecem alguém que já tenha dito isso? Escrevam aí no chat. Ai, vou fazer com que ele me ame. Vou fazer de tudo. Eu sei que ele gosta disto, então eu vou fazer o que ele gosta. Eu sei que ela gosta disto, eu vou fazer o que ela gosta. Só que enquanto vão fazer o que ele gosta, enquanto vão fazer com que a outra pessoa nos... Enquanto vamos fazer com que a outra pessoa nos ame, afastamos daquilo que nós somos. Afastamos da nossa essência. Porque estamos a ir a fazer de conta para um resultado. É exatamente a esse tipo de situação que me estou a referir. Podemos fazer todo o esforço do mundo para chamar a atenção dessa pessoa e ganhar até o seu coração. Deixa-me ver o que é que a Susana me escreveu. Exato, fazer para os outros e não para nós, exatamente. Não é? Nós vamos fazer de tudo para que aquela pessoa nos ame. E estamos a fazer exatamente para os outros. Não estamos a fazer para nós. Nós o que temos que fazer não é fazer de tudo para que aquela pessoa nos ame, mas é fazer de tudo para que nós consigamos amar cada vez mais, cada dia mais, cada partícula de nós mesmos. E então, quando nós nos amamos profundamente, e eu posso dizer que é uma coisa bastante difícil, pelo menos para mim é, e foi, e continua muitas vezes a ser, que é ao amarmos cada partícula nossa, há momentos em que nós fazemos a tal comparação e esquecemos do percurso que fizemos e vamos tentar ser e vamos tentar conquistar o outro para recebermos aquilo que nós queremos do outro, só que nos afastamos de nós mesmos, não é? Então ela diz que nesse meio tempo podemos fazer todo o esforço do mundo para chamar a atenção dessa pessoa e ganhar até o seu coração. Só que nesse meio tempo, enquanto estamos nesse tipo de perseguição, esquecemos de quem somos e do que realmente desejamos. Fazemos coisas que sabemos que não deveríamos fazer. Dizemos coisas que sabemos que não deveríamos dizer. Perdemos o eixo, o topo e o chão. Estamos numa missão, que é, neste tipo de missão, vamos fatalmente nos desrespeitar. Estamos na missão de fazer com que o outro goste de nós, não é? E ao fazer isso, vamos nos desrespeitar. Vamos, como ela diz, perder o eixo, o topo e o chão. Existem grandes possibilidades de que a pessoa atrás de quem estamos a correr esteja sendo exatamente quem ela é. Fazendo exatamente o que costuma fazer. Porém, não prestamos atenção. Colocamos apelidos bonitinhos nos hábitos ruins dessa pessoa. Arrumamos desculpas para ela e para as coisas que ela faz. É engraçado quando nós queremos enganar-nos, não há ninguém que nos possa ajudar, não é? O pior cego realmente é aquele que não quer ver. E isto é uma coisa, eu estou-me a rir porque eu já fiz isto. Não prestar atenção, colocar apelidos bonitinhos nos hábitos maus da outra pessoa e arrumar desculpas, arranjar desculpas para as coisas que essa pessoa fazia e para as coisas que ela dizia, que se calhar não eram aquelas que eu pretendia, não é? Pronto, mas vamos continuar com a leitura. Nesse meio tempo, somos nós que estamos a fazer todo o trabalho. Gastamos todo o nosso dinheiro assumindo todos os arranjos.
listamos fazendo um trabalho tão bem feito que não percebemos que a pessoa só está ali para se dar bem. Além do mais, não fizemos sequer nenhuma investigação. Não possuímos nenhuma informação. Não conhecemos o histórico dos relacionamentos dessa pessoa. Não conhecemos a história da família. Seguimos pelo caminho armando uma bagunça, deixando coisas por fazer e por dizer. Deixar coisas por fazer e por dizer, acreditem que é uma grande armadilha, porque depois cria-se um nódulo na nossa garganta e nós ficamos ali a matutar e a fazer essa coisa que deixamos de fazer e de dizer, crescer e tomar umas proporções dentro de nós que muitas vezes nem correspondem à realidade. Deixamos coisas por fazer e por dizer que em alguma hora vão começar a estragar, deixando uma desordem daquelas para limparmos. Engraçado, aqui um exemplo, eu acho que está excepcional. Deixamos coisas por dizer e por fazer. É a mesma coisa que se nós deixarmos algo no frigorífico, imaginem, sobra um resto qualquer do jantar e guardamos no frigorífico, ainda que seja num tupperware. Ao fim de uma semana, provavelmente, aquilo que nós guardamos, que deixamos de comer e deixamos de fazer, vai ganhar cheiro. E vai ganhando cada vez mais cheiro, e vai ganhar bolor, e vai ganhar bolor. Agora, imaginem o que nós estamos a fazer connosco quando deixamos de dizer e deixamos de fazer aquilo que sentimos e aquilo que queremos e aquilo que nos vai na alma, as emoções que temos, a nossa verdade. Quando nós deixamos de dizer a nossa verdade, os nossos sentimentos, é exatamente como isso que nós deixamos no frigorífico. E é o que ela diz aqui. Deixamos coisas por fazer e por dizer. Isto é excepcional, excepcional. Que em alguma hora se vão estragar, deixando uma daquelas desordens para nós limparmos. Quando nos recusamos a aceitar que as pessoas podem trilhar um caminho diferente do nosso, ou quando tentamos arrastá-las para o nosso, desrespeitamos-las a elas e desrespeitamos-nos a nós também. Este quinto capítulo a mim mata-me. Existem muitos de nós que estão olhando para o que querem e para o que precisam num relacionamento com os olhos que foram... Olá, Ana, boa noite! Que foram cegados pela informação errada. O que pensamos que as pessoas podem fazer por nós e nos dar e como achamos que podem nos fazer sentir, mudará quando aceitarmos a nossa verdadeira identidade e quando começamos a amar-nos pelo que somos. E aí seremos inteiros, completos e perfeitos. Tudo o que nós fizemos até agora, atenção, eu estou aqui a falar, mas tudo o que nós fizemos até agora foi o que nós soubemos fazer. E eu própria estava a dizer-vos que eu fiz isto, não é? Deixei coisas por fazer, deixei coisas por dizer, coloquei apelidos bonitinhos nos hábitos das pessoas, nos hábitos maus das pessoas. Arranjei desculpas para algumas coisas que essas pessoas faziam. Não fiz a investigação, não é? Avancei e criei, isto se chama ilusão. Mas só existe uma, e depois vem a desilusão, mas só existe uma desilusão quando há uma ilusão anterior. E essa ilusão cria-se também quando nós não investigamos, quando nós não olhamos para as coisas com olhos de ver. Quando nós não estamos inteiros para ver, aceitando, responsabilizando-nos por aquilo que atraímos e apresentando a nossa verdade. Quando nós não dizemos o que queremos dizer e não fazemos o que queremos fazer e fazemos para que o outro goste de nós, não é? E quando isto acontece, quando partimos de uma consciência da nossa integridade, quando nós aceitamos e achamos que
quando nós aceitamos a nossa verdadeira identidade e começamos a amar-nos pela aquilo que somos, não é? Começamos a ser pessoas inteiras, completas e perfeitas, porque aceitamos quem somos. E quando isto acontece, quando partimos para essa consciência da nossa integridade e perfeição, não vamos estar mais à procura dessas mesmas coisas no relacionamento. Não vamos estar a olhar para as mesmas coisas como o padrão dos nossos relacionamentos. Vamos mudar o nosso padrão, porque já nos assumimos com verdade, não é? É mesmo forte. Nossas necessidades não serão as mesmas quando entrarmos nos relacionamentos. Consequentemente, não teremos os mesmos medos penetrantes que são esses medos penetrantes em nós são provocados pelas nossas carências, certo? E na ausência do medo, o amor, a alegria, a paz, a verdade reinam supremos. É para alimentar o medo que devemos estar dispostos a limpar as marcas da sujeira dentro da banheira. Ou seja, quando nós começamos a tomar consciência que as feridas são as nossas e só nossas, que os outros não vão preencher as nossas feridas, quando nós começamos a aceitar-nos exatamente como somos e a não procurar no outro uma forma de tapar essa ferida, então nós vamos, como elevamos a nossa consciência, vamos atrair pessoas diferentes. Vamos atrair também outras formas de relacionamento. E às vezes temos que ter a coragem, ainda que uma autora falava há bocadinho, não é? E eu estava a ler-vos, ainda que a pessoa não deixa de gostar, uma pessoa não deixa de amar. Podem amar à distância, pode dizer, ok, esta pessoa não é para mim, está mais que provado que esta pessoa não é para mim, e eu não faço assim, não passo aqui uma esponja e deixo de amar, não. Eu amo à distância, mas abro-me para mim, abro-me para responsabilizar-me e dizer, ok, não serve, não serve, segue em frente, dói, senta e chora, mas segue em frente. E aí, quando nós tomamos essa consciência, nós ganhamos tornamos-nos mais inteiros. Ainda que doa, a verdade é que nos fortalece. A verdade de encararmos isto com verdade fortalece-nos, ficamos maiores, mais inteiros, mais completos e estamos mais dispostos a receber outras pessoas nas nossas vidas, outras formas mais condizentes com a nossa energia, porque nós elevamos a nossa vibração e automaticamente as pessoas que nós vamos atrair terão que ser diferentes. Mas para isso é preciso então a tal dose, os tais detergentes espirituais que são necessários neste primeiro andar, que é olharmos para as coisas com verdade, ainda que a verdade doa, e responsabilizarmos que tudo o que nós atraímos é um espelho para curar uma ferida que é só nossa. Só nossa. Não é responsabilidade do outro. Não é culpa do outro. Essa pessoa apenas está a mostrar-nos algo para nós avançarmos e percebermos e tomarmos consciência e avançarmos para um outro piso da casa do amor, para avançarmos para o segundo andar, neste caso. E então aí sim fazemos escolhas de uma outra forma. E a primeira escolha que nós temos que fazer é primeiro eu. A segunda escolha que nós temos que fazer é agora eu. E a terceira escolha que nós temos que fazer é e depois eu. Primeiro eu, depois eu e depois eu. E vocês dizem assim, mas não foi isso que nós aprendemos quando éramos miúdos. Pois não, eu também não. Nós aprendemos que quando nós dizíamos primeiro eu, que egoísta que tu és, que horror. Minha mãe dizia, Carla Sofia, isso é mesmo egoísmo. Mas não é. Não é. Nós temos que nos pôr em primeiro lugar. Primeiro eu,
depois eu, a minha verdade, os meus sentimentos, o meu amor por mim e depois os outros. Porque se eu tiver, eu consigo expandir, eu consigo fazer vibrar para fora. Se estiver vazio, o que vou fazer é funcionar como um carrapato, como uma carraça, uma pulga. Ora, ali está um ser que eu acho que eu quero. Eu vou fazer tudo para gostar daquela pessoa. Ou pronto, eu vou fazer tudo para que aquela pessoa goste de mim. E vou sugar. Vou fazer como as pulgas, beber do sangue. Só que isso é um banco que está sempre manco. E hoje terminamos o 5º capítulo. Digam lá, não é o máximo este 5º capítulo? A sério. Quem entrou depois, eu aconselho vivamente a ver o princípio da live, porque eu faço ali umas considerações que acho que são importantes para nós refletir. Perdão, para nós refletirmos. Entretanto, eu só ia começar, vamos entrar no segundo andar, na página 121 do livro, em que aqui os detergentes já são diferentes, não é? Pronto, no segundo andar nós já vamos olhar para as coisas, já passamos por uma série de peneiras e já vamos olhar com outros detergentes espirituais. Mas se calhar deixava isto para amanhã. E entretanto, eu também ia-vos convidar para depois fazermos uma reflexão para a semana, que pusessem no grupo do WhatsApp qual é a vossa disponibilidade, porque eu queria muito fazer um exercício com vocês sobre a ponderação do ano. Nós temos a leitura na quarta e na quinta. Das duas, uma. Ou após a leitura, num dos dias, vocês proporem e ficarmos até um bocadinho mais tarde e fazermos este exercício, que é analisarmos o ano de 2021 para nos prepararmos para 2022, nomeadamente vermos as nossas frustrações, cada um vai fazer para si, portanto, o que nós combinarmos no grupo para essa live, tragam papel e caneta, para eu vou ditando depois no final da leitura, podemos fazer uma leitura mais curta e depois eu vou ditar esse exercício. Para vermos os desafios, para vermos, analisarmos os momentos que sentimos medos, o que é que, como eram esses medos, enfim, uma série de passos que eu gostava de vos conduzir para fazermos aquilo que é suposto fazermos no final de cada ano, que é o balanço. Da mesma maneira que as empresas fazem os balanços, os balancetes, né? Os balancetes mensais, acho eu, e os balanços anuais, nós vamos fazê-lo aqui relativamente ao ano 2021, para percebermos como é que nós queremos entrar em 2022. Ok? Então depois, por favor, digam-me lá no grupo do Ser, Sentir e Evoluir, no grupo do WhatsApp, qual é o melhor dia para vocês, se é quarta ou quinta-feira, depois da leitura, ou se preferem um outro dia, sendo certo que eu esta segunda, ok, num dos dias da leitura, ok, poderá ser. Esta segunda e esta terça-feira estou livre, não tenho formação, mas de qualquer maneira não queria muito ocupar a segunda e a terça-feira, porque não quero criar um hábito de uma coisa que eu depois não vou poder cumprir. Está bem? Ok. Então, voltem lá no grupo se preferem quarta ou quinta-feira. Qual é a vossa disponibilidade em termos de tempo? Se calhar quarta seria o ideal, que é para terem mais tempo para pensar sobre a situação, mas digam lá no grupo. Ok? Muito obrigada pela vossa presença. Desejo-vos a todas um Feliz Natal e um Natal em que também façam uma pequena meditação.
no sentido de oferecerem. Natal é nascimento de alguém. Nós, quando vamos a um aniversário de alguma pessoa, não é? Por norma, temos a tendência de levar uma prenda para o aniversariante. Aqui o aniversário, de acordo com a Igreja Católica e o nosso país, de uma forma integral, celebra o Natal e é católico, não é? O aniversário aqui é de Jesus. E então, eu convido-vos no dia, e faço-vos mesmo um desafio, perante as vossas famílias, no dia de Natal, desafiem cada membro das pessoas que estão à mesa a oferecerem ao aniversariante, que vocês podem pôr lá um presépio, se calhar todos nós temos um presépio nesta altura em casa, não é? É exposto, e mais a árvore de Natal, só que Natal é muito mais que essas figuras que estão expostas em casa, as árvores de natais lindíssimas, os presépios maravilhosos. O Natal é muito mais, não é? O Natal é o momento de nós colocarmos as nossas sementes de amor, porque o Natal é isso, é amor. Então eu convido-vos a oferecerem o melhor dos vossos sentimentos, o que vocês fizeram de melhor. Para isso tem que fazer uma reflexão, no sentido de o que é que vocês têm para oferecer como prenda. E não se dá prendas más, não é? Não se dá coisas más, portanto só se vai dar coisas boas ao aniversariante, que é Jesus. E faço-vos este desafio: sentem-se à mesa e ofereçam ao aniversariante no dia 24 como prenda, em vez de levarem mirra, como os reis magos, etc., incenso, né? E todos eles levavam uma prenda, e eu desafio-vos a oferecerem ao aniversariante aquilo que de melhor vocês semearam em 2021, para que possam continuar a fazer com que essa semente cresça. E essa semente cresce pela gratidão, porque a gratidão é uma vibração energética fortíssima e elevadíssima. As ondas magnéticas da gratidão, sentimos gratidão, ao oferecermos isso a Jesus, ao aniversariante, nós vamos conseguir encher o nosso coração de gratidão, e gratidão gera mais gratidão, e isso eleva cada vez mais a nossa energia. Desafio lançado. Depois contem-me como é que correu, podem colocar no chat do WhatsApp do grupo do Ser, Sentir, Evoluir, e um bom Natal. Sejam felizes, pratiquem a fraternidade, pratiquem a união e, acima de tudo, pratiquem o amor próprio. O amor por vocês, ok? Porque havendo amor por vocês, esse amor emana para aqueles que nos estão próximos. E queria agradecer também, as duas pessoas estão aqui, um miminho que eu amei, porque isto é o simbolismo, um miminho enorme que eu amei, a desejar-me Feliz Natal com amor. Foi a minha querida Adriana e o seu filho, o Samuel, que me ofereceram, e para a minha família. E uma outra coisa que eu recebi também, que me encheu o coração, que é algo que se perdeu, e recebi hoje, que é um postal de boas festas e com uma mensagem maravilhosa. Isto são demonstrações de afeto, de amor, e é isto que nós semeamos aqui, e eu fico muito feliz porque isto é sinal que eu estou a conseguir semear alguma coisa. Um beijo enorme, um abraço no vosso coração e um Feliz Natal. Beijos, beijos, beijos. Pratiquem muito. Um beijinho enorme.
e até para a semana. Beijinho, Susana. Beijinho, Adriana. Beijinho, Biasis. Eu peço desculpa, não consigo dizer este nome. Fiquem bem, um Feliz Natal para vocês. Beijinho, Ana. Beijinho, Ilse. Um Feliz Natal para vocês todas. Beijinho.